Muito obrigado, mas ainda não começo a contar. Eu devo dizer também que eu, enquanto Ministro da Justiça que fui, devo muito ao Dr. Avelino Lúcio, ao meu amigo Álvaro Avelino Lúcio, porque os primeiros magistrados que se formaram, se especializaram na magistratura, foram aqueles que ele, depois dessa tal visita a Cabo Verde, proporcionou que viessem para o Centro de Estudos Judiciários. E foi nessa altura que se celebrou o acordo entre o Ministério da Justiça de Cabo Verde e o Ministério da Justiça de Portugal, então dirigido pelo Dr. Neves Pimentel, e que começamos a enviar os magistrados, até que hoje todos os magistrados cabo-verdianos, antes de o serem, têm que ter a formação no Centro de Estudos Judiciários aqui portugueses. Portanto, Cabo Verde deve muito, sobretudo a sua justiça e os seus magistrados, a esse senhor que está aqui, que é o Dr. Avelino. Bom. Mas falas na mesma 15 minutos. Não, esse tempo não conta. Bom, excelentíssimos conferencistas, Sr. Presidente da Mesa, minhas senhoras e meus senhores, senhores organizadores, eu gostaria, antes de mais, e antes de começar a contar, de felicitar a Associação por esta brilhante iniciativa, que é importante para nós todos que estamos aqui, mas é importante para Cabo Verde, para a consciência cabo-verdiana do valor de uma Constituição e da importância da sua Constituição, e também agradecer o ter-me convidado para estar aqui presente e participar nesse debate que acho de muita importância. Para vos falar disso, eu devo dizer que eu escrevi, mas se calhar vou ter que não dizer tudo para não ultrapassar o tempo, mas eu acho que é importante para nós falarmos da situação do sistema de governo de Cabo Verde, termos um bocadinho a noção da história constitucional, ou do percurso constitucional de Cabo Verde, desde a independência até hoje, até o momento que nós vivemos. Porque é preciso sabermos e vangloriarmos, sentirmos-nos orgulhosos um bocado do nosso trajeto de Cabo Verde como Verde, como país, como povo. Quer dizer, no meio da trama toda que temos vivido ao longo da nossa história, temos sabido sempre desembocar em boas soluções. Cabo Verde hoje é um país que tendo chegado aonde chegou, porque enfrentou diversas curvas e contracurvas, muitas dificuldades, mas conseguiu sempre saber ultrapassar nas suas contradições, nos revés, etc., mas encontrar o bom caminho e as boas soluções. O caso da Constituição é um desses casos de que nos devemos orgulhar. E assim não vou ler tudo, mas vou ler pequenos extratos daquilo que eu digo no meu texto para se poder ficar com a ideia daquilo que eu quero dizer na minha intervenção. Eu começaria por dizer, ser-me-ia difícil, imperdoável mesmo, falar do sistema de governo consagrado na Constituição cabo-verdiana sem fazer ou tentar fazer um pequeno exercício de memória para relembrar o percurso constitucional de Cabo Verde desde a sua independência e, ainda que perfunctoriamente, abordar os diversos passos dados, as curvas e contracurvas ultrapassadas e as estradas que foram sendo abertas para que nelas hoje pudesse deslizar a Constituição, cujo 20º aniversário ora comemoramos. É que tenho tido o raro privilégio de estar quase sempre, até a presente data, nos meandros da Constituição do Estado de Cabo Verde independente e na implantação do seu edifício jurídico, de que a atual Constituição é seguramente a pedra angular e o sustentáculo maior. Aliás, por isso, dou permanentemente graças a Deus. Cabo Verde tornou-se independente em 75 e, desde logo, com a sua lei de organização política do Estado. A lei da organização política do Estado, constituída por apenas 22 artigos, não é considerada pelos juristas, sobretudo pelos mentes juristas e professores
Eu devo citar o caso do professor Jorge Miranda. Entre nós temos o Vladimir Brito, o Mário Silva, que de facto apontam que a Lei de Organização Política do Estado não é uma verdadeira Constituição, e nós todos parece que estamos de acordo. A verdadeira Constituição começa com a Constituição de 1980. A Constituição de 1980 foi preparada por um grupo de juristas. Desse grupo de juristas fazíamos parte, o Dr. Carlos Veiga e eu próprio. E faziam parte outros, infelizmente alguns já falecidos e cuja memória lembramos com respeito, que é o caso do Manecas Duarte e do Renato Cardoso, que já são falecidos. Mas também faziam parte o António Mascarenhas Monteiro, que é mais? Não, sim, não, porque já não havia mais. Era o Dr. Carlos Vieira, o Dr. Mascarenhas Monteiro, Manecas Duarte, o Dr. Manuel Duarte, Dr. Renato Cardoso, não senhor, não e eu próprio, e éramos secretariados por Onildo Pires. Onildo Pires, que trabalhava no Secretaria de Altura. Portanto, nessa altura é que se preparou a primeira Constituição de Cabo Verde. Eu devo dizer que a primeira Constituição já foi em 1908, e, portanto, a princípios de 80, ou se calhar, um bocadinho. Nessa altura, nós tentamos, por causa dos ventos que já se sentiam, a vibrar em Cabo Verde, tentamos introduzir uma norma na Constituição que não ficou. E a norma era essa, que, parecendo hoje uma coisa sem importância nenhuma, naquela altura tinha uma importância fundamental. Nós dizíamos que o PAIGC era a força principal dirigente da sociedade cristã. Eu não sei se estão a ver a diferença. Dizer a força principal admitia-se a existência da possibilidade de existência de outras. Naturalmente, a norma, entre nós, pusemos a palavra, o termo, com alguma preocupação como é que seria encarado. O que é certo que depois não passou. Não passou nas análises que os órgãos superiores do partido vieram a fazer. A norma não ficou. A norma ficou. O termo principal é que não ficou. E aí estava toda a diferença. Mas a Constituição, e portanto, assim se consagrou a Constituição de 1980, que deve ser encarada e interpretada no seu contexto próprio. No contexto do regime de partido único e no contexto da grande predominância de partidos únicos no mundo, particularmente na nossa zona, em África, etc. Portanto, é nesse contexto que nós temos que saber interpretar as coisas e saber interpretar as normas, os textos, etc. A Constituição de 1980 teve 3 revisões. E vou explicar para se compreender a história. A primeira revisão dá-se, reparem que a Constituição é aprovada em setembro de 80 e é revista logo em janeiro de 1981. E porquê? Porque em novembro de 80 há o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Tendo havido o golpe de Estado, era preciso adequar a Constituição à nova realidade. Porquê? Com o golpe de Estado, houve a separação do projeto, ou pelo menos liquidou-se o projeto da unidade Guiné-Cabo Verde, e então o partido, que é a IGC, que era a força dirigente na altura, o seu ramo de Cabo Verde reuniu-se, erigiu-se em congresso e proclamou-se o PAICV, que passou a ser a força dirigente de Cabo Verde. E, após isso, houve que reformular a Constituição. Isto é, para retirar tudo aquilo que constava da Constituição e que fazia referência à unidade Guiné-Cabo Verde e ao PAIGC, que ficou substituído por PAICV. Mas não foi a única mudança. Logo depois disso, não é logo depois disso, porque vai acontecer muitos anos depois, em 1988. Em 1988, começam a surgir as grandes mudanças no mundo, sobretudo a leste. E então, o que é que se faz?
há um congresso do PAICB. Porque repare-se bem que dentro do PAICB e dentro do próprio do governo já havia muitas vozes discordantes da situação político-partidária, sobretudo da situação política que se vivia. Muita gente já queria que houvesse abertura política. Muitos discutiam, alguns diziam-no claramente, escreviam, e outros não. Mas, de qualquer maneira, havia essa tendência. E é por isso que se vai ao Congresso de 1988 e, nessa altura, faz-se uma grande discussão à volta de determinadas coisas, mas particularmente à volta da economia do mercado e do investimento externo. E consagra-se a abertura à economia do mercado e ao investimento externo. É ali que se chama que é o Congresso da Extravação Económica. E faz-se uma nova revisão da Constituição para limpar a Constituição daquelas normas constantes e que impediam que houvesse a economia do mercado ou que houvesse o acesso do privado a determinados bens ou a determinados serviços ou no setor económico. Então é a segunda revisão. E vem a terceira revisão, que acontece em 1990. A terceira revisão da Constituição acontece e também não acontece por acaso. A terceira revisão, que acontece em 1990, porque antes de 1990 já tinha havido, obviamente, 1987, 1988, 1989 e 1990, até chegarmos lá. Mas é que nesse período já tinha aparecido os Lech Walesa, aí na Polónia, com o seu Solidarnosc, já tinha aparecido o Gorbachev, com a Perestroika e Glasnost, e tinham começado a aparecer algumas mudanças a leste que vieram a culminar com a queda do Muro de Berlim. Quer dizer que todo o mundo estava sacudindo. Mas, fundamentalmente, aquilo que muitas vezes não se refere ou não se lembra é a existência do Papa João Paulo II. Lembram-se que o Papa João Paulo II foi um homem que sacudiu o mundo em prol da liberdade, em prol da dignidade, em prol dos direitos humanos, etc. E João Paulo II faz-nos uma visita oficial a Cabo Verde, precisamente nessa altura, em 1990, em janeiro de 1990. Ele faz uma visita a Cabo Verde nessa altura, depois de toda essa sacudidela que ele já tinha provocado no mundo político, sobretudo a leste. E é nessa altura, quando ele chega a Cabo Verde, que nós da direção do PAICB, a meio de uma célebre reunião do Conselho Nacional. Uma reunião que havíamos começado em novembro, que se interrompeu e veio a ser retomada em fevereiro. Quando se retomou a reunião em fevereiro, 13 de fevereiro, que foi concluída a 19 de fevereiro, terminou com a decisão de abertura política. Foi a 19 de fevereiro que houve a decisão do Conselho Nacional do PAICB de fazer abertura política. Não aconteceu por nenhuma boa vontade de um João qualquer, nem por nenhum milagre. Foram todos os acontecimentos conjugados que culminaram com essa decisão para nos contextualizarmos com a história e com o tempo que estávamos vivendo. E é nessa altura que o então Primeiro-Ministro, Secretário-Geral Adjunto do PAICB, Pedro Pires, faz uma célebre conferência de imprensa, porque muitas pessoas não acreditavam que fosse muito verdade aquilo que se tinha ouvido na rádio. E então aí é que ele explana e diz qual foi a decisão, etc. E então é a partir daí que, a partir dessa altura, da declaração de abertura política, é que começam as grandes movimentações do país e que surge o MPD. O Carlos Veiga testemunha porque ele estava lá. Portanto, é nessa altura que surge o MPD. Há longas conversações. Eu devo dizer que a proposta que o PSB havia consagrado para a mudança política, o regime, não era para ser executado imediatamente.
Tinha um prazo de execução, isso no sentido de procurar uma mudança calma, serena, sem flagelos e sem flagelação. Só que a movimentação política foi de tal forma que não houve como não aceitar a situação da realidade. E a realidade impôs, impulsionou, e houve o bom senso de todos. Houve conversações entre delegações dos dois partidos. Portanto, tanto o Dr. Aristides Lima fez parte da delegação do PAICB, como o Dr. Carlos Veiga, da delegação do MPD. Estou cá para dizer isso. As conversações foram de tal maneira que depois se desembocou na conclusão de que se devia chegar a um acordo para a mudança do regime, que necessariamente teria que culminar com a mudança da Constituição. É assim que em 1990, em setembro de 90, faz-se a mudança da Constituição. A partir daí há uma outra história que começa, que é uma tese que eu defendo, que nem todos partilham, inclusive o meu colega e camarada Mário Silva, que está aqui presente. Eu digo que nós já tivemos 3 fases distintas no constitucionalismo cabo-verdiano. Tivemos uma fase do Partido Único, portanto, que é o regime de Partido Único, que vai da independência até 1990, setembro. Eu acho que há uma ruptura em 1990, porque sai-se do Partido Único, entra-se no regime pluripartidário. Eu não acredito que se mude de regime sem se mudar de coisa de fundo. Portanto, há uma ruptura no constitucionalismo, porque muda-se do Partido Único para um outro partido, para um outro regime, em que aparecem outros partidos. Há novas leis eleitorais, vão às eleições, e outras forças políticas vão candidatar-se a Presidente da República, outras personalidades, de tal forma que o movimento que apareceu, que era a oposição, que ganha as eleições, e é o presidente, o candidato apoiado pela oposição, e que vai ganhar as eleições. Portanto, eu acho que há uma mudança de fundo com a consagração da nova Constituição. Portanto, para mim, é a primeira mudança. Por isso que eu digo que aí começa uma nova república. Quando a gente, em 1992, vem consagrar essa Constituição, já estou quase. Não, ainda não acabei. O tempo está só avisar. Quando, em 1992, se vem consagrar e aprovar a nova Constituição, que é aprovada não com uma revisão da anterior, mas com uma revogação da anterior. Você não muda de Constituição para ficar tudo na mesma, para dizer que está no mesmo sítio. É por causa disso que eu digo que nós entramos numa terceira fase da República. Quando mudamos da primeira para a segunda em setembro de 90, e em 92, quando mudamos de Constituição, consagrando novas normas, um leque muito mais vasto de princípios, de valores, etc., e de sistema de governo, porque reparem que quando se consagra, se aprova a nova Constituição, reduzem-se, aparentemente, o Dr. Carlos Veiga não vai estar de acordo, mas não me interessa aqui neste momento, de tal maneira, retiraram poderes do Presidente da República, que o mesmo, ao promulgar a Constituição, diz: o Presidente da República foi esbulhado, estou a citar expressamente, foi esbulhado do essencial dos seus poderes. E aquilo caiu-me tão fortemente que eu escrevi um artigo para o jornal e dizendo: o Presidente da República, depois de ter dito o que disse, não devia promulgar. Ou então não dizia. Não devia dizer. Portanto, é essa Constituição de 1992, já alterada, mas já sofreu também 3 revisões, a última das quais em 2010, que eu considero que é das melhores etapas que atravessamos nesse processo. Porquê?
pela primeira vez, e é a última frase que eu vou dizer quase, pela primeira vez, a Constituição de Cabo Verde é aprovada pela generalidade dos partidos políticos. Eu acho que é um valor extraordinário isso. É a primeira vez que nós todos assumimos, como estamos assumindo agora, festejando, uma Constituição que dizemos que é nossa. Porque vivemos até 1992 com as pessoas a dizerem que era a Constituição do PCV. De 92 até 2010, vivemos a dizer que era a Constituição do MPD. Hoje, toda a gente diz a nossa Constituição. E é por isso que estamos todos cá celebrando. Eu agradeço-vos terem me convidado.